Acompanhemos esta conferência de imprensa. E quem vai dar esta conferência de imprensa é o nosso porta-voz, que é também inspetor aqui no nosso Ministério dos Transportes e Logística. Inspetor, tenha bondade. Muito obrigado. Muito boa tarde, caros representantes dos órgãos de comunicação social. Permita-me, antes de mais, em nome do Ministério dos Transportes e Logística, ter esta honra de dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença nesta conferência de imprensa. Aproveito esta oportunidade para expressar o nosso reconhecimento pela permanente disponibilidade e colaboração dos órgãos de comunicação social, que tem sido um parceiro fundamental na divulgação das informações e iniciativas do setor, o que assegura que as ações do Ministério do Transporte e Logística cheguem aos cidadãos a quem escolhemos servir. Caros parceiros da comunicação social, convocamos esta conferência de imprensa com o propósito de prestar informação pública sobre o ponto de situação do pagamento das compensações aos transportadores públicos de passageiros, na sequência do ajuste do preço do combustível no dia 7 de maio último. E para mitigar o impacto do ajuste do preço do combustível sobre as tarifas de transporte público de passageiros e salvaguardar os interesses dos cidadãos, o governo decidiu, uma vez mais, implementar um mecanismo de compensação aos transportadores públicos na área metropolitana de Maputo e nas capitais provinciais, abrangendo nestas últimas os que aderiram ao processo. E deste modo, o governo, através do Ministério dos Transportes e Logística, procedeu já ao pagamento do valor referente ao primeiro mês da compensação. Foram pagos, na primeira tranche, 2.266 transportadores semicoletivos de passageiros. Aqui estamos a falar dos transportadores de 15 lugares, 26 lugares, 35 lugares, 60 lugares. E foram pagos 224 autocarros e 3 veículos mistos, num valor global de 128.871.301,25 meticais. Neste processo, tem havido um e outro transportador que não recebeu o valor. Estas situações estão a ser analisadas caso a caso para compreender o que terá acontecido e procedermos com o respectivo pagamento. Aliás, vale a pena lembrar que há uma tendência de licenciamento dos novos transportadores e, consequentemente, entram para a tabela de base de dados. E a última foi fornecida pela FEMATRO no dia 30 de junho de 2026, com 1.047 novos transportadores cadastrados nos meses de maio e junho. Como devem imaginar, o processo é complexo. A cada dia passa, entram novos operadores na cena. Entretanto, nós queremos tranquilizar que todos os que se confirmarem que são elegíveis vão receber os respectivos valores. Sobre o valor do segundo mês, que é a segunda tranche, reconhecemos um ligeiro atraso no processo de pagamento da compensação aos transportadores, mas o processo já começou na sexta-feira última com os respectivos pagamentos. Este processo está a ocorrer. A nossa previsão é que termine até sexta-feira, dia 17, com o pagamento de todos os transportadores cadastrados. Importa aqui destacar que o governo, através do Ministério do Transporte e Logística, está a pagar os transportadores que constam da base de dados enviada pela FEMATRO, que nós usamos a FEMATRO como um interlocutor válido para não estarmos a receber pedidos de forma individualizada. Outro sim, gostaríamos de esclarecer
que o dinheiro da compensação é pago aos donos dos meios de transporte, aos proprietários, e não aos motoristas ou cobradores. Estes podem trocar de um carro para o outro, mas a compensação é paga ao dono do carro que está a transportar o cidadão. Caros parceiros da comunicação social, dissemos na nossa primeira conferência de imprensa sobre os pagamentos das compensações aos transportadores que este processo seria inspecionado, e nós o fizemos. A partir do dia que se efetuou o primeiro pagamento das compensações aos transportadores, as equipas do setor Transportes e Logística, estamos a falar da expensão do Ministério de Transporte e Logística, da AMT, FTC, da NTS, deslocaram-se ao terreno para verificar se os que recebem o dinheiro estão ou não a realizar a atividade de transporte público de passageiros. Aqui precisamos realçar que a compensação ela resulta da existência do transportador devidamente licenciado que está a realizar o transporte na rota destinada, está a transportar passageiros a cobrar a tarifa não aumentada, está a consumir combustível. Por isso que é compensado. Aquele transportador, ainda que esteja licenciado, não está a realizar atividade de transporte, não nos faz sentido compensá-lo. Estamos a falar de alguns casos isolados, ou tem as viaturas alugadas, ou tem as viaturas no regime de transporte escolar. Então, esses não merecem esta compensação, estão noutras frentes de trabalho. Para o caso dos autocarros, que foi a primeira parte do nosso trabalho, à medida que nós detectamos que as viaturas não estão a realizar transporte, nós vamos excluí-los do pagamento, até que os proprietários provem a sua existência e se de fato estão a realizar o transporte de passageiros. Este é um exemplo dos autocarros e alguns estão a receber, mas não estão a circular. Eu tenho aqui algumas imagens, se me permite, não sei se conseguimos projetar a posterior. Muitíssimo obrigado. Em relação aos demais, nós reforçamos o nosso compromisso com o pagamento das compensações de forma integral. Caros parceiros da comunicação social, permitam-nos usar esta ocasião para informar que o trabalho de expensão para que todos os que estão inscritos na base de dados recebam as respectivas compensações está a continuar. Estamos a falar da fiscalização e expensão dos mais de 2.200 transportadores semicoletivos de passageiros da área metropolitana de Maputo. Este trabalho reiniciou nesta segunda fase e vai incidir sobre os transportadores semicoletivos, os vulgos chapas. Temos já equipas posicionadas nos municípios da área metropolitana e em alguns locais estratégicos, por exemplo, algumas rotas principais, para proceder à verificação física dos mais de 2.500 transportes semicoletivos de passageiros que estão inscritos na base de dados que tivemos acesso. Este processo começa hoje, essa segunda fase, e para isso pedimos a compreensão e a colaboração de todos, em especial dos próprios transportadores semicoletivos, para que, num período relativamente de 2 semanas, tenham acesso às equipas de fiscalização, porque se uma viatura está a realizar o transporte numa certa rota, em 2 semanas deve ser localizada. Se em 2 semanas a viatura não está nessa rota, provavelmente não esteja a fazer o transporte e pode ser excluída essa viatura das listas de compensação. Temos também o trabalho nas capitais provinciais que optaram por este processo de pagamento de compensação. O Ministério de Transportes e Logística recebeu as listas provenientes das províncias e está a proceder aos respectivos pagamentos dos transportadores que estão nas províncias. Entretanto,
nessas cidades também vai decorrer o processo de verificação dos transportes e dos respectivos beneficiários em coordenação com as respectivas direções provinciais de transporte. Dito isto, quero mais uma vez agradecer pela atenção dispensada e estamos abertos a quaisquer questões adicionais sobre este processo. Mas, se me permite, nós queríamos projetar só algumas imagens para que a nossa conversa possa fluir. Por favor. São 2 minutos mesmo. Nesta fase, vamos só projetar 3, 4 imagens. Se calhar, com base nelas, possamos fazer perguntas mais consistentes. É só 1 minuto mesmo, ou menos que isso. Posso dar um auxílio ali com a tela. O que aconteceu? Estão ali as fotos, são parte das imagens que as equipas de fiscalização fizeram no terreno. Esses autocarros, alguns é possível que digam que não receberam compensação. E a razão é esta. A razão é esta. É que os autocarros estão na situação de avariados, ainda que estejam nas listas, esses autocarros não estão a realizar o transporte de passageiros, pelo que são automaticamente excluídos das listas de compensação. Como podem ver, são algumas das imagens que nós temos sobre este processo. E vamos avançar para os chapas. Também acreditamos que alguns chapas estão nesta situação. Então, estes casos seguramente não merecem receber o valor da compensação. Estão licenciados, sim, mas não estão a realizar a atividade. Bom, para não vos roubar tempo, são algumas imagens, podemos partilhar se for necessário. Muitíssimo obrigado. Voltamos após esta conferência de imprensa trazida aqui pelo Ministério dos Transportes, abordando a situação da compensação das transportadoras, ou porque não dos moçambicanos que têm colocado suas viaturas na via, ajudando os demais, fazendo transporte semi-coletivo de passageiro. É importante, como dizia na minha primeira intervenção, havia esta questão colocada e eu perguntava o que é que o governo está a fazer, o que é que o Estado está a fazer para responder a esta lamentação. Ontem discutimos aqui de uma forma acesa, de uma forma acentuada, este amaranhão de acontecimentos que tem envolvido Raul Novite, Ana Mola, inclusive a própria Renan. Trouxemos aqui um enredo desde a trajetória política, do Novite até o estágio que se encontra, onde almejava ser o líder do partido Ana Mola. Novite, mais tarde, divulga-se um vídeo onde um áudio, sei que ele tentava aliciar algumas figuras que ele acha relevantes na política para que pudessem filiar-se a esta organização.